Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Que o Senhor te abençoe. Esse vídeo eu vou tentar, em cima de um discurso que eu fiz, dar uma aula a respeito de sermos bons pais e bons filhos. Então, como vai ser uma aula, não vai ser uma coisa pequena nem gigante, mas razoável, e eu tenho muito assunto para tratar com vocês aqui hoje, certo? Não sei se meu celular permitirá que eu grave tudo em um vídeo só. Se ele não permitir, então eu dividirei esse vídeo. Bom, essa aula, né? Bom, o tema da minha mensagem é nascido de bons pais. E a escritura que tema da mensagem é 1 Nefe 1:1. Eu sei que muitos de vocês que me seguem não aceitam o livro de Mórmon, mas eu quero aqui trazer um pouco do conhecimento que esse livro ele traz a nós enquanto membros da igreja, membros do corpo de Cristo, ok? Bom, também quero dizer que esse assunto é um assunto em que nós devemos buscar o Senhor. Então, eu quero, assim como todos os assuntos concernentes ao Evangelho, devemos buscar o Senhor em primeiro lugar. Bom, esse tema, nascido de bons pais e que eu começo na introdução, ele é um tema que ele não fala somente do Pai Eterno, mas principalmente fazendo alusão aí dos pais terrenos, certo? A mãe e o pai. Como assim, principalmente? Ele não está enfocado no homem, mas o homem é a figura principal enquanto pai humano está obedecendo o Pai Celestial, certo? Vou explicar isso melhor. A família, ela foi instituída por Deus e, sendo assim, o pai e a mãe recebem a autoridade de Deus para exercer um papel aconselhador, formador do caráter dos filhos, um papel em que de autoridade, mas também um papel de responsabilidade para com esses filhos que Deus os confiou. Podemos saber que o que Nefe falou é que ele é tão grato por ter nascido de bons pais que ele tem recebido instruções do Senhor. Então, também quero dizer que, assim como Nefe obedeceu seu pai, né, e seus irmãos, Lama e Lemuel não queriam obedecer ao Senhor,
ele foi obediente, ele foi recompensado e os irmãos não. Também quero dizer que Nefe fala que a Nefe não deixou, né, que fala dos ensinamentos em que seu pai deixou a ele e a seus irmãos, em que o Senhor nosso Deus o passou a lei. Então, Lei, ele deixou esses ensinamentos a Nefe. Posterior, Nefe concluiu que o Senhor era bondoso e misericordioso para com eles e que aqueles mandamentos iriam obedecer, iriam ajudá-los. E se eles se comprometessem com tudo aquilo que seu pai falou, eles seriam bem sucedidos. Segundo uma revelação oficial e dos profetas modernos da igreja, e segundo um hino, inclusive, da primária, diz que a família deve permanecer unida. E às vezes, ainda que surjam as discórdias, nós não somos perfeitos e por isso existem discórdias, mas nós devemos fazer com que o nosso lar, devemos trabalhar para que o nosso lar se torne um pedacinho do céu. O presidente Joseph James E. Faust, sobre isso, ele ensinou o seguinte: vejamos, ele disse: quem são bons pais? Aqueles que com amor e sinceridade procuram ensinar os filhos por exemplo e por preceito a orar e a andar em retidão perante ao Senhor. Certo? O presidente Faust disse isso. E ele disse mais: embora poucos desafios humanos sejam maiores do que o de ser bons pais, poucas oportunidades oferecem maior potencial e alegria. Certamente não há trabalho mais importante a ser feito no mundo do que se preparar nossos filhos para serem tementes a Deus, felizes, honrados e produtivos. Os pais não encontrarão, preste atenção nisso, os pais não encontrarão maior felicidade e realização do que a de serem honrados por seus filhos e vê-los seguir seus ensinamentos. Essa é a glória da paternidade. João testificou: não tenho maior gozo do que eles, o de ouvir os meus filhos que andam na verdade. Esse ensinamento ele ainda disse, em minha opinião, educar, ensinar
educar e treinar os filhos exige mais inteligência, compreensão, intuitividade, humildade, força, sabedoria, perseverança, espiritualidade e trabalho árduo do que qualquer outro desafio na vida. E ele termina dizendo assim, que os pais conscientes, carinhosos e dedicados que vivem os princípios de retidão o melhor possível, que tenham consolo de saber que são bons pais, apesar dos atos de alguns filhos. Os filhos, por sua vez, têm a responsabilidade de ouvir, obedecer e aprender o que lhes é ensinado. Os pais não podem sempre responder pela má conduta dos filhos, porque dos filhos até aí. Então, o que o presidente Fausto disse é que os pais, eles têm a sagrada responsabilidade de educar os filhos. E segundo o que Neff ensinou, essa responsabilidade, ela se dá por meio de tudo aquilo que o Senhor ordenou, de tudo aquilo que nós devemos, enquanto pais, fazer, educar os nossos filhos no caminho da verdade. E, querido, pode ter certeza, eu ainda não tenho filhos, mas essa responsabilidade não há caminho mais árduo que tem, Mas também pode ter certeza que não tem caminho mais recompensador que tem também, certo? Bom, já vemos que esse caminho é recompensador, é árduo. O presidente Fausto disse isso, né? Que nós devemos ensinar, orar pelos nossos princípios, ensiná-los a orar e andar nos preceitos da retidão perante o Senhor, mas também o presidente Fausto, ele questiona o que é ser bons pais. São aqueles em que os filhos devem obedecer e receber o caminho com amor e afeto. Será que nós estamos sendo uma boa família segundo o modelo divino que está lá na família Proclamação ao Mundo? Ou será que temos que refletir sobre nossas atitudes, atos e ações? O presidente Fausto, ele faz essa pergunta e ele ainda enfatiza que os pais não terão, como a gente leu na citação, que os pais não terão maior felicidade, não encontrarão maior felicidade do que de serem honrados por seus filhos e ver seus filhos guardar os ensinamentos que eles o passaram, certo?
Bom, dito isso, nós vemos o quão é importante guiar os filhos na presença do Senhor, certo? Ainda uma outra citação da segunda conselheira geral das moças, agora eu não sei o nome dela nem o ano, mas ela disse assim: é preciso que os pais desempenhem um papel muito importante para que os filhos cresçam e sigam firmes no caminho do Senhor, não abrindo mão de ficarem reunidos para que seus filhos olhem TV para que possam descansar em paz. Devemos ter paz em todos os momentos enquanto estamos em família. Ela quis dizer que a TV não deve substituir o amor nem nada que deve. Não, o amor não deve ser substituído por nada nessa vida entre pais e filhos, certo? E aí voltando ao texto principal, que diz: e tendo passado que lhe ensinou Nefe a andar nos caminhos do Senhor, ele diz. Portanto, alguma instrução em todo o conhecimento de meu Pai. Então, pelo que Nefe me diz aqui, Lei passou horas estudando, ensinando, guiando os filhos. E o que Nefe quis dizer é que Lei, ele guiava os filhos nos caminhos do Senhor. Nefe, ele diz que recebeu sabedoria, recebeu direção de seu pai. E Lei conseguiu passar isso a Nefe porque foi fiel aos caminhos do Senhor. Nefe, ele ainda relatou que mesmo nas aflições, mesmo, né, ele diz assim: e tendo passado muitas aflições no discurso de meus dias, esse Nefe não é Leí, tá? E tendo passado por muitas aflições no discurso de meus dias, fui, não obstante, altamente favorecido pelo Senhor em todos os meus dias. Então, quando Nefe ensina que ele passou muitas aflições, ele está dizendo que mesmo assim, Lei nunca deixou de amá-lo, de guiá-lo. Disse muitas aflições, o que seria? O que é uma aflição? É uma diversidade, é algo que vem para nos tirar a paz. Mas o manual, ele fala sobre, né, o presidente Pecker, né, que foi o presidente da igreja. No discurso, uma autoridade já fala nós, ele disse o seguinte, abre aspas, Nefe relatou muitas aflições, mas também reconheceu que recebeu muitas bênçãos do Senhor.
Ele relatou muitas aflições enfrentadas por ele mesmo e por seu pai, e por outros membros de sua família. Mas mesmo enquanto ainda enfrentavam, eles permaneciam fracos, fiéis e gratos ao Senhor. Nefe considerava-se altamente favorecido, porque veio a conhecer muito bem a bondade de Deus e por ter sido amparado graças à confiança que tinha no braço divino, A compreensão do plano de Deus colocava as aflições de Nefe no devido contexto. Então, Nefe, mesmo tendo passado por muitas aflições, ele reconheceu que aquelas aflições o tinham ajudado e que o seu pai usou de grande amor. Um outro ponto é que um pai é aquele que mostra grande amor, como Leí demonstrou a Nefe, mesmo pelos filhos rebeldes e desobedientes. Vamos ver o que o próprio Nefe ele nos ensina em seu relato no capítulo 8 de seu livro. Que ele diz o seguinte: porque Nefe, irmão, o capítulo 8 é a visão da árvore da vida. E vamos ver o que ele nos ensina nesse versículo. Diz assim: e exaltou-vos então com todo o sentimento de um eterno Pai, a darem ouvidos às palavras do Senhor, para que talvez o Senhor tivesse misericórdia deles e não os expulsasse. Sim, meu Pai pregou a eles. Então, aqui é Nefe falando do seu pai, que o seu pai ensinou seus filhos a andarem no caminho do Senhor. Sabia, porém, a esposa de Leí era uma mulher que amava profundamente seus filhos.